Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus, amém? Quantos têm motivos de sobra para dizer que Deus é bom? Deixa eu ver. Maravilha. Você já disse um oi para quem está perto de você? Oi, irmão, boa noite, a paz do Senhor. E para quem está longe, irmão, você aprende a dar um tchauzinho. Oi, Erickson, paz do Senhor, querido, tudo bem? Irmão, quanto tempo? Léo, oi, irmã, tudo bom? Graças a Deus por você aqui. Maravilha. Josué, que bom, irmão, que você está aqui. Abre um sorriso aí, crente, diz um oi para alguém. Se esse irmão não quiser dar um oi, sacode ele, irmão, em nome de Jesus, porque nós temos motivos de sobra para dizermos que Deus é bom, amém? Para aqueles que não me conhecem, apesar que eu já sou meio de casa, mas para quem não me conhece, meu nome é Wilson Júnior. Você pode me chamar de Júnior mesmo. Quando eu fui consagrado a pastor, um pastor me chamou e disse assim: o pastor Juninho, vem cá. E o outro repreendeu ele, falou assim: Juninho não, Juninho diminui ele. Eu achei o máximo aquilo, porque logo após eu fui compreender que quanto mais a gente se diminui diante de Cristo, o nosso Deus é exaltado em nós, amém? Então pode ser Júnior mesmo. Eu tenho certeza que na vida do Josué, depois que ele encerrou os seus trabalhos como um jogador profissional da seleção brasileira, o Senhor Jesus o promoveu à condição de servo em nome de Jesus, amém? Então nós somos muito maiores em Deus do que qualquer coisa desta terra em nome de Jesus. Queridos, eu estou feliz de ter sido convidado para estar aqui com os irmãos. Hoje eu vim mancando, porque a minha metade ela não pôde estar aqui, e eu estou de mudança. Amanhã nós estamos mudando para uma casa nova, e quando Jesus pega a vida do sujeito, ele muda tudo mesmo. Fala isso para o seu irmão: Jesus muda tudo, irmão. Se precisar, muda de casa, muda de roupa, muda de cabelo, Jesus muda tudo. E na minha vida Jesus está mudando tudo mesmo. Fiquei muito tempo sendo uma coisa só que não agradava a Ele, e de repente Jesus começou a mudar o meu viver. Nós estamos num congresso chamado Somos Jovens, amém, vamos dizer isso juntos? Somos jovens, somos jovens, amém. Olha para o seu irmão e vê se ele é isso mesmo, mas dá uma olhada mesmo, vê se é jovem, depois vê se é forte. Quando eu era criança, assim como nos dias de hoje, há pouco tempo atrás, eu assisti alguns desenhos endemoniados, que tem até hoje. Um deles era o He-Man. Eu me lembro que o He-Man levantava a espada, e ele falava pelos poderes e um nome de um diabo lá: eu tenho a força. Quantos vieram para o congresso aqui com Bíblia? Deixa eu ver, agora eu te pego, irmão. Ai, esqueci, pastor. Pastor, estão roubando a minha aqui do lado, levantando a minha Bíblia. Maravilha, você que está com a Bíblia, levante ela para o alto, bem alto, e diga comigo bem forte: pelo poder de Cristo, eu tenho a força. Vira para o irmão do seu lado aí sem a Bíblia e diz: você também tem, irmão, em Cristo. Que mistério. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Amém. Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia, de pé, podemos fazer isso? Evangelho de Marcos, provisão de Deus. Pierre, homem do céu. Obrigado, irmão. Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 1 ao 3. Põe seus olhos na palavra com alegria, irmão. Deus já está falando com você. Evangelho de Marcos 2, a partir do primeiro verso. O povo passando de trio elétrico, cheio de alegria, e alguns crentes com dificuldade da glória a Deus na igreja. Irmão, Jesus merece muito mais de nós, amém? Vamos lá, Marcos 2, do 1 ao 3, quem encontrou, põe seus olhos na palavra. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum,
o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Feche os seus olhos por um instante. Eu quero convidar a igreja para orar. Você não vai receber uma oração do pastor agora. Eu quero que você ore com os teus olhos fechados. Faça uma oração ao Senhor. Fale com Deus nesta hora, irmão. Por maiores que sejam as suas dificuldades, não importa o que está passando na sua mente agora, é hora de falar com Deus. Não se preocupe com mais nada neste lugar. Coloque o seu alvo em Cristo e vá adiante em nome de Jesus. Toda a igreja do Senhor, aqueles que estão organizando o evento, quem está lá em cima, aqui embaixo, vamos orar em reverência ao Senhor. Querido Deus, diante da tua santa e preciosa palavra, nós nos rendemos. Senhor, o que seria de nós sem a tua palavra? Deus, obrigado, porque esta palavra, ela foi enviada para nos socorrer, e nós queremos que ela direcione o nosso hoje e o nosso amanhã. Deus, nós confiamos que ela é plenamente eficaz para transformar a nossa vida. Portanto, em nome de Jesus, que todas as barreiras físicas e espirituais caiam por terra agora, em o nome de Jesus, pelo poder da santa palavra de Deus. Nós cremos que na medida que nós ouvimos a tua voz, Deus, todos os nossos problemas são sanados pelo sangue de Jesus. Nós confiamos nisso e exercitamos a nossa fé, dando glórias a ti e elevando as nossas vozes, cultuando ao Senhor em nome de Jesus. Nós te agradecemos por esta oportunidade neste lugar, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Amém? Pode se sentar no seu lugar, em nome de Jesus. De repente você está olhando para mim e falando: pastor, você está um pouco diferente. Parece assim que a sua voz está diferente. Parece assim que você está mais forte. É porque você é pai, irmão. Aleluia. Fiquei sabendo essa semana que Deus está me dando um filho, ou uma filha. Eu estou muito feliz por isso. Quando as boas novas de Deus chegam, algumas coisas têm que mudar. As coisas não ficam como estão. Quando Deus envia novidade para os nossos corações, as nossas posições, elas são transformadas. Deus, quando envia uma palavra, Ele sempre quer algo diferente. Portanto, que nós estejamos prontos para sermos novos diante desta verdade em nome de Jesus. Amém? Como é bom estar num congresso de jovens, mas eu creio que estamos aqui como jovens no Senhor, não sem um propósito. Deus não ajunta jovens para estarem em um lugar e fazerem o que jovens gostam: conversar, se distrair, ou pensar num tanto de coisa que a vida lhe proporciona que está do lado de fora. Quando Deus junta jovens, eu tenho certeza que a expectativa dele é uma grande explosão. Porque quando Ele criou esse estágio da nossa vida de juventude, Ele disse que conosco estaria a força. Portanto, diga assim: eu tenho força. Mas vou te dizer uma coisa, irmão: ter força e não fazer nada com essa força, de nada adianta. Ter força e essa força não remar em seu favor, de nada adianta. Receber força que vem do alto e não usar isso em prol do reino de Deus, irmão. Você não pode sequer se autodenominar um jovem. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Lá na igreja, às vezes eu faço umas chamadas de domingo e digo assim: quem é jovem aqui? Aí eu vejo umas caras de pau. Levantam a mão. Mas eu não estou dizendo que cara de pau é quem tem cabelo branco. Eu estou dizendo quem está abdicando da força que Jesus dá, portanto ele não é jovem. Vou dizer uma coisa para você, Matusalém. Vê para o irmão do seu lado e vê se você está com cara de Matusalém. Porque se você está abdicando da força que Jesus te dá, você é um Matusalém, irmão. Cheio de anos e anos e anos e anos.
sem produção nenhuma naquilo que Deus espera de você. A força que Jesus nos dá, e essa força vem do alto, não está no nosso braço, é algo sobrenatural que Deus quer que nós façamos em nome de Jesus. Eu sou um pastor jovem, graças a Deus por isso. Um dia eu estava passando no lugar e encontrei uma irmã da nossa igreja, e aí ela estava com outra pessoa que não é da nossa igreja, ela foi me apresentar, e aí eu estava vestido assim como pastor jovem, entende? E aí ela disse assim: esse é o meu pastor. A irmã me olhou assim de cima para baixo, de baixo para cima, falou assim: mas você é o pastor mesmo da Ceifa? Sim. Mas pastor jovem, não é? Eu acho que ela criou uma subclassificação para mim ali na hora. Eu disse: não, irmão, pastor de ovelha mesmo, pastor da Bíblia, sou eu. E não abro mão disso, de usar a força que Deus tem entregue na minha vida, para fazer a vontade dEle. Meu desejo é que Deus levante muitos jovens para mudar a história dessa cidade. Está na hora de jovens se levantarem com poder e autoridade, dizer aquilo que está no coração de Deus. Não dá tempo mais, irmão, de você criar um belo cavanhaque como do Josué, ou você criar madeixas semi-brancas como do Hércules que está aqui, e vou entregando, ou você criar uma protuberância de respeito na região abdominal. Não dá tempo. Jesus está voltando e quer usar você agora, assim do jeitinho que você está, e do jeitinho que você é. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: Deus quer te usar, irmão. Se você estiver pronto, Deus está. Fala para ele. Tem gente que não está me ajudando e eu estou te vendo daqui. Nós olhando para este tema, já estou entrando na palavra e ela é breve. Nós devemos assim nos sentir incomodados, porque é uma afirmação: somos jovens, somos fortes. Portanto, devemos entender que existe um link que unifica essas duas verdades. É impossível sermos jovens sem força, ou sermos fortes e não sermos jovens. Não existe uma outra conotação isolada nesse caso específico. Se você se acha jovem, logo você precisa entender que o Senhor te entregou força. E se você se acha fortalecido, qualquer que seja o estado da sua vida, saiba você que você é um jovem para Deus. Eu fico pensando quando o Senhor olhou para Abraão e disse assim: eu vou te dar um filho. E ele automaticamente olhou para a sua condição humana, num plano horizontal, e disse assim: Senhor, eu estou com os meus dias avançados. Eu estou velho. Eu não dou conta disso. Mas o Senhor disse para ele: eu estou colocando a minha força em você. Eu estou entregando uma palavra que vai se cumprir em você. Portanto, o que eu estou colocando em você te faz um jovenzinho, te coloca em condição para executar. Sabe, irmãos, às vezes se eu perguntasse para você hoje: irmão, você é forte? Sou, pastor. Mas o que você tem feito da sua força? Pastor, musculação. Ah, irmão, que belo bíceps você tem. Lá na minha igreja tem alguns bombados. Eles são cheios de... Eles têm uma camisa assim, Jesus, que Jesus fica até torto na camiseta, está entendendo? Bombado. Vou dizer uma coisa para você, jovem: se você está exercitando sua força só dentro da academia, você está fora do propósito de Deus. Ah, pastor, deixa eu te dizer uma coisa diferente que eu estou fazendo com a minha força. O quê? Eu estou dando muita porrada por aí. Ô Sansão, você está fora do propósito. Deus não colocou força em você para você agredir alguém, sequer para se defender. Ó pastor, eu tenho muita força, mas eu estou economizando ela. Mas quando eu ficar velho, eu vou ficar um velhinho, ó, supimpa. Vou dizer uma coisa para você, irmão: se você ficar sem usar essa força, a sua velhice vai ser uma velhice triste, porque está cheio de consequência ruim aguardando você. Você precisa usar esta força que o Senhor te deu para fazer a diferença. Diga para o irmão que está do seu lado: força é igual a diferença. 3 estágios da nossa vida. O primeiro deles, o estágio da energia. Quem já foi criança aqui? 95% da igreja foi criança. Uns chegaram agora há pouco na terra sem passar por esse estágio. E esse estágio da nossa vida é um estágio de energia, não é de força. Fala para o seu irmão: criança é estágio de energia.
não de força, irmão.